5 maiores mentiras que te contaram sobre hipnoterapia. Diariamente recebo pessoas que precisam passar pela hipnoterapia, vivenciam bloqueios e problemas sérios emocionais, mas por conta do medo, por conta de todos esses mitos que foram contados, acabam deixando para depois, deixando o medo as dominar e assim não conseguem realmente se desbloquear. Então, nesse vídeo, eu vou desmistificar os maiores mitos da hipnoterapia que estão impedindo pessoas como você de desbloquearem a sua mente. Então, fica comigo até o final desse vídeo, deixa o seu like, curte, compartilhe e não se esqueça de deixar o seu comentário, a sua pergunta, porque é muito importante a sua opinião. E para quem não me conhece, meu nome é Samuel Kiss, eu sou hipnoterapeuta, instrutor internacional de hipnoterapia e especialista em ajudar pessoas como você a desbloquear a sua mente. Mas para desmistificar esses mitos, primeiro eu quero explicar de onde vêm esses mitos. Grande parte das pessoas associam os mitos e medos à hipnoterapia por conta da hipnose de palco e tudo o que já ouviram sobre a hipnose. O fato é que elas olham algo acontecendo numa apresentação de rua, numa apresentação de palco e associam que as pessoas perdem o controle, associam que elas ficam inconscientes, associam de alguma forma que aquele processo é um processo místico, arriscado, perigoso e que não vale a pena. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que apesar da hipnose de palco e a hipnoterapia usar a hipnose como ferramenta, o fato é que elas são completamente diferentes. E a hipnoterapia, então, é um tratamento que utiliza a hipnose como uma ferramenta. E a hipnoterapia é um processo científico e não místico, que visa te ajudar a desbloquear a sua mente, acessando traumas e processos emocionais do seu passado, eliminando esses traumas e assim, liberando você para construir uma nova forma de funcionamento, para criar novos hábitos, foco, para criar disciplina e assim te ajudar e empoderar a alcançar o que você quiser na sua vida. E o primeiro mito que existe da hipnose é: vou ficar inconsciente? Aliás, foi muito interessante. Recentemente encontrei um amigo meu da infância, que eu chamava ele de tio Cláudio. E ele ficou sabendo que eu me tornei instrutor da maior escola de hipnose do mundo e me perguntou: mas Samuel, a hipnose que você faz é aquela que deixa inconsciente? Eu falei: calma lá, meu querido tio Cláudio. Não, ninguém fica inconsciente em hipnose. Apesar de passar essa imagem, apesar de parecer que a pessoa está inconsciente, na verdade, ninguém fica inconsciente, ninguém perde o controle da própria mente. O fato é que muitas vezes o que acontecia numa hipnose de palco é a pessoa acessar um nível mais profundo de transe, onde ela estava tão tranquila, tão relaxada, tão em paz, que aquele estado era tão agradável e que diminuía tanto o estresse da vida dele, das cobranças, das dívidas e dos problemas, que ele não queria responder às sugestões da hipnose de entretenimento. Era muito mais agradável ficar naquele estado completamente relaxado. O fato, então, é que aquele estado ele não está inconsciente e que, no momento certo, ele vai emergir e sair do transe. Ou seja, ninguém fica inconsciente. Ninguém vai para um estado onde perde o controle da própria mente e acessa um estado, por exemplo, como se ele estivesse dormindo ou apagado, igual uma anestesia. Na hipnose, a pessoa está sempre consciente, está sempre no controle da sua mente e pode interromper o processo a hora que ela quiser. E o segundo mito, muito comum, é o mito de que acessar memórias do passado pode traumatizar
aumentar o trauma ou retraumatizar a pessoa. Isso é um mito, isso não pode ocorrer. O fato é que as pessoas confundem hipnose com regressão. E como já falei em vídeos passados, regressão não é terapia. Regressão é uma técnica que também podemos utilizar dentro do processo da hipnoterapia. Porém, de nada vale apenas acessar o problema e não tratar o problema. Mas isso não ocorre na hipnoterapia. Um dos pressupostos da hipnoterapia é acessar o trauma, tratar e ressignificar o processo. Por isso que a técnica que utilizamos chama regressão à causa e correção deste problema. Não existe terapia só com regressão à causa. O que precisa ser feito é a regressão e a correção do problema. Por isso, uma pessoa que passa pelo processo terapêutico, a única coisa que irá acontecer é uma melhora. No pior dos cenários, com um hipnoterapeuta despreparado, vai ocorrer uma melhora pequena. Porém, o melhor cenário é acessar aquela causa, tratar aquela causa e resolver o problema. Por isso, esse mito não existe. Junto com esse mito, também tem o mito de uma pessoa grávida traumatizar o filho dentro da barriga por acessar uma memória muito forte. Mito. Isso não ocorre. Isso é uma mentira. O fato é que se essa mãe não se tratar, o filho, por tabela, vai pegar esse trauma da mãe. Vai vivenciar esse trauma como uma maldição irremediável. Na hipnoterapia, conseguimos acessar essa emoção. E acessando essa emoção e ressignificando, eliminando ela, tratando o trauma, a única coisa que ocorre é o filho se libertar daquele trauma e nascer sem o vínculo com aquela maldição da mãe, com aquele padrão emocional limitante. Tá ficando claro? Tá fazendo sentido? Se você está gostando desse vídeo, já deixa o seu comentário aqui embaixo, escreve a sua opinião, o que você está sentindo, como você está absorvendo esse conteúdo. E o terceiro mito, muito comumente falado e que é uma mentira, é que na hipnoterapia você vai revelar coisas que você não quer, que você fica suscetível ao poder do hipnoterapeuta. Mito, mentira. Na hipnoterapia, para que tenhamos um ótimo relacionamento e um ótimo resultado, faz-se necessário o paciente seguir as instruções do hipnoterapeuta. Seguir os condicionamentos, os direcionamentos, as instruções. Mas isso não significa que ele tenha que seguir instruções que fazem mal para ele. Na hipnoterapia, o vínculo paciente e hipnoterapeuta é muito importante. Precisa ser uma relação de confiança. Mas, se o paciente se sentir desrespeitado, ele pode a qualquer momento abrir os olhos e simplesmente interromper o processo. Portanto, o paciente não fala a senha de banco, não vai fazer o que ele não quer, por exemplo, como numa hipnose de palco, que as pessoas acham que aquela pessoa está comendo a cebola, achando que é uma maçã, sem a vontade delas. Não existe isso. A única coisa que faz você entrar em hipnose é um estado de consentimento, a sua permissão. E se você não seguir o passo a passo, nada vai ocorrer de verdade. E o quarto mito muito comum é que a hipnose é coisa do capeta, é coisa do capiroto. Não, isso é mito. Hipnose é um estado natural da sua mente. E na hipnoterapia, através da hipnose, acessamos processos emocionais que muitas vezes fogem à nossa consciência, ou seja, a gente não fazia ideia que estava lá aquele problema. Eu lembro um caso de uma paciente que tinha tido uma perda. Quando ela tinha 15 anos, ela perdeu o bebê. O bebê viveu por 2 dias e ele morreu com 2 dias de vida. E ela acreditava que aquilo estava resolvido. Porém, quando em estado de hipnose, na hipnoterapia, acessamos esse estado, ela acessou uma dor lancinante e profunda
que ela não fazia ideia que ainda estava gravada na mente dela, na pele dela. O fato, então, é que a hipnose é um processo científico e não místico. E tudo que uma pessoa vivencia de emoções tem a ver com o seu processo fisiológico e não com o estado relacionado à incorporação ou alguma coisa do capeta. Outro fato importante é que algumas pessoas, elas no processo de hipnose, elas viram o olho para cima, nesse estado aqui, ó, como se ela estivesse olhando para o teto. E imagina uma pessoa falando com só a parte branca aparecendo, parece algo estranho, como aquelas cenas de filme, mas na verdade é meramente um estado fisiológico que pode ocorrer em algumas pessoas em hipnose. Portanto, esse é um mito que também vem da hipnose de palco. As pessoas viam aquela pessoa falando coisas aleatórias, de forma diferente, e com aquele olho branco, elas falavam, nossa, hipnose é coisa do capeta. E não tem nada a ver. Hipnose é científico, é um processo natural e fisiológico e que ocorre o tempo inteiro na sua vida. Portanto, hipnose é coisa do capeta. Mito! E por fim, um dos maiores mitos que também ocorrem na hipnose é: Samuel, sou capaz de entrar em hipnose? Apenas uma parcela da população entra em hipnose. Mito, mentira! De fato, o que ocorre é que 100% das pessoas entram em hipnose, querendo ou não querendo. Porque a hipnose é um processo natural da sua mente, da minha mente, da mente de todos os seres humanos. Ou seja, se você é um ser vivo, é um ser humano, está vivo, você entra em hipnose. Porém, algumas pessoas ouvem relatos de que, nossa, no meu transe eu fui para Nárnia, eu vi gnomos doentes. Isso pode acontecer? Pode. Mas isso não quer dizer que tem que ser assim. Isso não define o sucesso de uma sessão terapêutica. Uma pessoa pode ter tudo isso e ter um resultado mínimo. E outra pessoa num processo muito menos imaginativo, com muito menos profundidade no transe, um processo muito mais comum, ela pode ter um resultado muito maior. De fato, cada pessoa é diferente, cada transe é diferente, mas o fato é que as pessoas se comparam. Elas falam, nossa, você foi para esse estado e eu não fui, para mim deu errado, e isso é uma mentira. Todos nós entramos em hipnose e quando simplesmente seguimos a instrução, temos um pacto emocional de confiança com o nosso terapeuta, o processo ocorre sem erros, sem perigos e trazendo a melhor transformação que você pode imaginar para a sua vida. Portanto, se você teve curiosidade até hoje de vivenciar a hipnose e tinha medo, achando isso ou aquilo, simplesmente esqueça. Hipnose não é uma questão mística. Hipnose é um tratamento científico corroborado e atestado por milhares de médicos e que pode transformar a sua vida. E se você ouviu outros mitos e mentiras sobre a hipnose, escreve aqui no comentário que eu te prometo e vou criar um conteúdo para elucidar tudo isso. E se você ficou interessado por todo esse processo e quer transformar a sua vida, estou deixando um link aqui, uma parte desse vídeo, para você clicar e agendar agora a sua sessão inicial. Então é isso aí, pessoal. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, já marcar aí no sininho, ative o sininho, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, para que assim juntos possamos ajudar milhares de pessoas que vivem hoje o trauma, vivem o bloqueio e têm medo de se desbloquear. Um forte abraço e até o próximo vídeo.